Boa noite, meus amigos. Rodrigo do canal Via Rod para mais um vídeo, mais um episódio para vocês do Polo 1.0 MPI. Atingimos a boa marca de 41.625 km, pegamos com 40.400. Esse carro já foi para Arujá, esse carro já foi para Santa Bárbara do Oeste, esse carro já rodou bastante na cidade, esse carro já foi para Bertioga e já temos uma boa média aqui de todos os seus atributos, de todas as suas qualidades, de todos os seus defeitos, para poder passar para vocês o juízo final. Então hoje, dia de juízo final com Polo 1.0 MPI. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ele foi bem, que não foi bem? Quem acompanhou o teste aí do início até hoje, o que tem achado? Que o carro é bom, que o carro é ruim? Comprariam esse carro, não comprariam? Então vamos ao juízo final, vamos às questões que eu gostei do carro e as questões que eu não gostei muito, e no final vou atribuir uma nota que vai ficar para a história. Vai ficar para a história porque realmente o Polo, já antecipo para vocês, esse Polo surpreendeu. Bom, se eu fosse começar o vídeo falando sobre a questão da iluminação, e se fosse começar todos os juízos finais aqui do canal, começando pela questão da iluminação, todos os carros de entrada estariam reprovados, né? A iluminação do Polo, apesar de ser de dupla parábola, também me incomodou bastante durante o teste. Ela é uma iluminação fraca, que não tem um foco muito bom, então atrapalha de dirigir, principalmente em rodovias à noite, né? Mas a questão da iluminação aqui foi uma questão à parte. Eu comecei justamente falando por causa da frente do carro, então eu começo sempre o juízo final. Então, começando pela frente, falei da questão dos faróis, da iluminação, mas aí não seria um diferencial na categoria, exceto pelo Argo. Me perguntaram muito sobre a diferença dele para o Argo, as comparações que eu faria entre um e o outro. Por exemplo, já começando pela iluminação, o Argo daria de 10-0, mesmo sendo a mesma estrutura de farol, ou seja, biparábola e faróis convencionais halógenos com lâmpadas incandescentes, né? Mas no caso do Argo ainda são super brancas, então iluminam bem melhor do que nesse caso aqui. Bom, resguardada essa questão aqui, esse exceto em relação à iluminação do carro, eu só tenho elogios para falar do Polo. O único senão durante todo o teste que acompanhou desde o início lá dos 40.400 km foram justamente os ruídos internos. Então esse carro aqui, como todos os outros Volkswagen que passaram pelo canal, ele tem uma série de barulhinhos internos provenientes aqui dos plásticos da carroceria, né? Então eu acompanho pela internet também que os barulhos todos aqui são realmente insolúveis, porque faz parte do acabamento mesmo, e não dos encaixes do acabamento ou de qualquer barulho proveniente da suspensão. Então os barulhos incomodaram durante todo o teste. Mas aí, por que eu estou falando então que o carro foi bem e não foi, né? Por que eu estou falando que ele foi bem durante todo o teste, sendo que o barulho foi uma das coisas que mais incomodou? Pessoal, existe uma questão de expectativa, né? Quando eu peguei o Jetta, a expectativa era muito maior, porque o valor de mercado do carro é muito diferente, né? Então você realmente tem uma expectativa muito diferente de comprar um sedã esportivo, de luxo, né? Para nós é considerado luxo, apesar dos Estados Unidos ser um carro de entrada, mas existe uma diferença muito grande de expectativa entre comprar, por exemplo, um Jetta, um T-Cross e um Tracker, né, que custam aproximadamente 120, 130, até 140 mil reais, esses dois últimos que eu falei, SUVs, e comprar um Polo de entrada, que apesar de caro, a expectativa realmente é menor, né? Então, em relação aos barulhos, eu fiz ouvidos moucos aqui em relação ao que eu ouvi, justamente por ser um carro de entrada e eu não esperar muito dele nesse aspecto, né? Porém, olha para vocês, observem bem, o carro está com 41.600 km, como eu falei, 710 km rodados com apenas um tanque de combustível de gasolina aditivada, fazendo uma média de 16,5 km por litro, e até agora não entrou na reserva, ainda está no primeiro quarto do tanque ali, ao contrário, né? Mas não entrou na reserva. Então isso realmente me surpreendeu bastante, a ponto de eu planejar poder ter um carro desse na minha garagem. Eu nunca imaginei que fosse ter um carro que eu rodasse para cima e para baixo com ele, sem me preocupar com a questão do combustível, em economizar, e o ponteiro e o display do consumo médio ultrapassasse a barreira dos 16 km por litro. Então isso realmente é surpreendente. Outra coisa que surpreendeu bastante, e fazia tempo que eu não dirigia um Volkswagen de entrada, é justamente o conjunto motor, câmbio e embreagem. Então esse carro, como eu falei, já é um carro de vida média, vamos dizer assim, não é um carro completamente zero, apesar do ano ser 2019, modelo 2020.
O conjunto de embreagem, câmbio e motor funciona de forma muito justinha, então a embreagem está leve, está muito leve, o câmbio está muito leve, os engates são perfeitos desse câmbio aqui, desse carro, né, que é aquele câmbio conhecido da Volkswagen. Então realmente o carro me surpreendeu também nessa questão do conjunto motriz. A direção é leve, é muito leve, ele tem um desempenho fantástico na estrada principalmente. Então você não escuta o barulho dos 3 cilindros na estrada. O câmbio, apesar de só ter 5 marchas, como no Argo, ele não... e apesar de também de ficar na mesma rotação quase que o Argo em velocidade cruzeiro, ele não passa tanto barulho quanto o Argo passava, que foi alvo de reclamação aqui durante todo o teste do carro anterior, do Argo, né? Aqui no Polo isso não ficou evidente. O carro bem silencioso na estrada e passa uma sensação de que realmente não é 1.0 pela questão do isolamento acústico na estrada. Bom, uma outra questão importante é que nós não podemos comparar o Polo com o Argo e o HB20, né? Porque o Polo ele se destaca um pouco em relação ao preço dele, né? Apesar do acabamento ser inferior aos dois, né? O acabamento, a qualidade do acabamento é inferior ao do Argo e muito inferior ao do HB20, porém ele se destaca na questão do preço, né? Então o Polo de entrada ele é muito mais caro do que o Argo de entrada e muito mais caro também do que o HB20 de entrada. Mas são carros que você pensa na hora de comprar, exatamente, né? Um pouquinho a mais ali a pessoa acaba encarando para pender para um ou para outro carro. Então o Polo surpreendeu na questão do espaço interno. Ele é muito maior do que o HB20, ele é muito maior do que o Argo também. Talvez o HB20 seja o menor de todos, dentre os 3 que testamos aí, mas o Polo realmente surpreendeu pelo bom espaço interno, bom espaço para as pernas entre os bancos e um bom conforto também do banco do motorista, que abraça bastante bem a coluna, a lombar também, e a cervical com bom encosto de cabeça, né? Os retrovisores externos eu falei para vocês que não são os melhores, os maiores, mas tem um bom ângulo de visão também, não achei ruim. A iluminação do painel é igualmente boa, então o carro está terminando esse veredito final. Bom, aqui, resguardada a questão do barulho justamente na cidade, né, dos barulhos internos na cidade, tem a questão também, por exemplo, que no Argo, né, e aqui é sempre um comparativo, né, no Argo existia um barulho mais evidente do motor, do barulho do motor tanto no circuito urbano quanto no rodoviário dentro do carro, né? E lá no Argo eu dei nota 10, aqui eu vou dar nota 10 também pro carro. O carro é muito bom, realmente. Ele Por que eu dei essa nota? Justamente porque ele tem os defeitos dele, nenhum carro é perfeito, porém, como vocês acompanharam no teste aqui, ele sempre surpreendeu positivamente, tanto em relação ao desempenho, quanto ao isolamento acústico na estrada, espaço interno e o mais surpreendente de tudo é essa economia de combustível, né? 16,5 km por litro em circuito misto, realmente é para poucos. Então estamos encerrando o teste com o Polo. Se ficou alguma dúvida aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, mandem nos comentários, eu vou estar à disposição para responder. Às vezes não consigo responder tão rápido quanto eu gostaria, porque além dos comentários desse vídeo aqui, eu acabo recebendo dos vídeos anteriores também do canal. Mas o carro realmente me surpreendeu favoravelmente. Todo mundo que andou nele aqui da minha família gostou bastante. Realmente foi surpreendente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar esse canal a crescer. Como eu digo, com um like, com a sua inscrição, eu vou acabar conseguindo desenvolver um material de melhor qualidade e poder ofertar um produto final muito melhor. Muito obrigado pela audiência, até nossas próximas histórias. Fui!